Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. O painel Cenários de Amanhã, que traz como tema Rumos da Economia Gaúcha, reúne, neste momento, duas mulheres e um homem, ou seja, nós temos uma composição predominantemente feminina, mas igualmente qualificada para este tema sobre o futuro da economia e da sociedade do Rio Grande do Sul. Nós temos a economista Patrícia Palermo, que é a economista-chefe do sistema FEComércio RS. Ao meu lado, a Suzana Cacuta, presidente do Badesul, Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E completando a bancada, o economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que é um especialista em finanças públicas e é autor de várias obras de referência sobre a crise das finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente, nós teremos uma manifestação inicial de até 10 minutos para cada um dos painelistas, começando por Patrícia Palermo. Patrícia, qual a tua visão sobre os rumos da economia gaúcha, dada a atual situação? Nos últimos 15 anos, eu tive a oportunidade de participar, eu acho, de incontáveis debates, seminários a respeito da dinâmica das finanças públicas, né? Nós três aqui já participamos de vários momentos em que se discutia justamente isso, né? Nós falávamos sobre a questão das finanças, nós falávamos sobre a questão da infraestrutura, os problemas ligados, por exemplo, à dinâmica da educação, de como é que se financiava isso, como é que se melhorava a educação no estado do Rio Grande do Sul. E o que a gente pode ver é que, ao longo de todo esse tempo, se multiplicaram muitos os diagnósticos. Nunca faltou diagnóstico para o problema do Rio Grande do Sul. A questão é que todos os diagnósticos, eles convergiam para um ponto específico, né? De que governos e sociedade teriam que fazer escolhas difíceis. E a questão é que, ao longo do tempo, tanto o governo como a sociedade se negaram a fazer essas escolhas difíceis. Então, em primeiro lugar, na minha opinião, nós estamos onde nós estamos pelas escolhas que nós fizemos, ou pelas vezes que nós nos omitimos diante das escolhas, né? Então, vamos olhar para trás para poder olhar para frente, né? Muitas das pessoas que participaram desse ciclo de debates devem ter retratado a questão de uma mudança significativa, né, em termos de legislação federal, que acabou impactando nas finanças públicas gaúchas, que é o caso de quando se dá a Lei Candir, né, e que se tira, em termos potenciais, uma parcela significativa da nossa arrecadação, né? O que se faz nesse momento no estado do Rio Grande do Sul? No estado do Rio Grande do Sul e outros estados que perdem receita, se começa a lamentar. Mas em nenhum momento se começa a se desenhar uma nova forma de como lidar com uma nova conjuntura, que sim, terá menos receita. E que sim, portanto, vai ter que ter menos gasto. Porque se tem menos receita, se não tiver menos gasto, isso vai conduzir, nem que seja com o passar do tempo, a uma situação de déficit. A questão é que o tempo passa e nós chegamos na situação que nós vivemos hoje. A questão é que, mesmo naquele tempo, a gente já vivia num déficit, né? Durante muito tempo, os governos gaúchos, né? E eu vou dizer mais, os governos gaúchos, por pressão do funcionalismo e por omissão da sociedade, tiraram muitos coelhos da cartola, né? E ignoraram uma coisa simples e óbvia, que mágica é ilusão, né? Então, a gente financiou
muitas vezes, os nossos déficits estruturais com inflação. Nós vendemos patrimônio público e botamos num buraco sem fundo que se foi. Nós usamos mais recentemente os depósitos compulsórios, os depósitos judiciais. Nós fizemos recentemente essa questão de pegar e adiar os pagamentos da dívida como se isso desse algum tipo de alívio. E dá. Mas isso acaba. Se nós não construímos um plano para lidar com o gasto público, aquela história, né? O buraco das finanças públicas, o buraco que a gente enxerga naqueles relatórios super confusos que foram feitos para dar transparência fiscal, eles acabam parando na conta do servidor, no banco, vira um buraco na conta, vira um buraco na estrada e vira também um buraco no peito do cidadão, né? Quando é atingido pela marginalidade. Então, o que eu acredito que a gente teria que ter feito e que precisa se fazer cedo ou tarde, são escolhas que reduzam de maneira coordenada o setor público gaúcho. E por que tem que fazer isso? Porque se não se fizer de uma forma coordenada, isso vai ser feito necessariamente pela insuficiência de caixa do Tesouro. Então, de um lado, precisa ter dos governos, e a sociedade, nesse ponto, tem que fazer pressão para que seja reestruturado o setor público, né? E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso fazendo escolhas do que tem que ser setor público e que não tem que ser. Do que cabe dentro da máquina pública e que não cabe, tá? A segunda questão importante é a gente pensar em mecanismos de ampliar a nossa base tributária, né? Então, de gerar elementos que promovam a produção e que, portanto, promovam a arrecadação. Eu canso de participar de reuniões que discutem a questão da infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Não tem dúvidas que nós temos uma infraestrutura extremamente sucateada. E nós temos um Estado e uma União, hoje em dia, sem capacidade de investimento. O que é o óbvio numa situação dessas? O óbvio numa situação dessas é ir para a iniciativa privada e fazer com que a iniciativa privada faça os investimentos, né? Hoje, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, isso não é óbvio. Isso é objeto de debate. E é um objeto de debate em que as pessoas clamam para que não haja muitas vezes. E o que acontece? Nós ficamos com estradas que não só roubam produção, como também roubam vidas, né? Roubam vidas cotidianamente. A gente participa de discussões, às vezes, das hidrovias. As hidrovias não acontecem por questões ambientais, por questões burocráticas, por questões de má vontade. Nós temos a gente tem uma grande produção agrícola, a gente poderia usar a barcaça se a gente tivesse rios preparados para isso. A gente poderia ganhar competitividade naquilo que a gente já é naturalmente competitivo. E a gente não faz isso acontecer. A nossa última grande inovação em termos de infraestrutura no Estado do Rio Grande do Sul foi fazer uma empresa pública de controle de rodovias, né? É muito difícil a gente andar para frente quando a gente dá passo para trás, né? E se a gente não mudar essa mentalidade, né, de construir um setor público menor, de chamar a iniciativa privada para participar nas condições em que ela pode participar, mas respeitando que ela tenha ganhos com isso, porque a iniciativa privada busca isso. Isso é iniciativa capitalista, vai ter que buscar o ganho, né? Nós vamos ficar presos a essa realidade que a gente vive. E aí tem mais uma questão que eu julgo muito importante, que no passado foi um diferencial competitivo bastante interessante para nós, que foi a questão da educação, né? Então, o que a gente sabe é que o Estado do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados da federação que conseguiu organizar uma educação pública com acesso mais ampliado, né? Isso fez com que a gente tivesse um diferencial importante, né? A questão é que, com o tempo, os outros estados conseguiram fazer isso. E hoje, nós temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul uma diferença em relação a outros estados que não é tão grande assim. Uma das coisas que compromete a nossa capacidade de investimento em educação é basicamente o nosso problema previdenciário, né? Nós ignoramos no passado de que uma grande massa de servidores, que por mais que ganhassem pouco, tinham duas condições que levavam eles a se aposentar muito cedo, que é a carreira de policial e a carreira de professor, em que eles ingressam muito jovens dentro da profissão e eles têm uma condição de aposentadoria especial, quando não se tem, por exemplo,
idade mínima para se aposentar, essas pessoas passam por um período pequeno da sua vida dentro da folha do governo como ativos, em que eles devolvem serviço à sociedade, e uma grande parte da sua vida, né, porque a lei o permite, fora, como inativos, recebendo na forma de transferência de renda. Né? Hoje, por exemplo, os inativos no estado do Rio Grande do Sul já somam mais de 50% da folha. Então, aquela impressão que a gente tem de pagar muito e receber pouco em troca não é só uma mera impressão, é uma realidade. Aqui se paga 2 e se leva 1. Mas por que a questão da educação é relevante? Hoje, se nós somos a sociedade gaúcha e perguntar na sociedade gaúcha o que é o problema da educação no Rio Grande do Sul, ele vai dizer que é o salário do professor. A gente conseguiu, ao longo do tempo, fazer com que a pauta sindical virasse a pauta da sociedade. E a sociedade precisa pedir educação, qualidade de educação, que vai refletir em competitividade, que vai refletir em geração de valor e em arrecadação, que é tão importante para a gente reverter esse cenário. Obrigado, Patrícia. Suzana Kakuta. O que dizer sobre os rumos da economia gaúcha, olhando para frente, mas partindo do que nós temos hoje, das dificuldades que nós temos? Qual a tua visão? Eu acho que a primeira questão, eu acho que nós estamos sim num ponto de inflexão, né? Eu acho que o que a Patrícia aborda é muito pertinente, né? Eu acho que nós chegamos naquele momento em que não há mais escolha, né? É preciso fazer algo e algo com muita profundidade, né? Talvez o nosso grande papel como sociedade é exigir com profundidade essas mudanças responsáveis, que a gente ainda não vê acontecer, né? Eu sempre faço uma brincadeira e pergunto para pessoas até de diferentes assim, posições partidárias, né? Quais são as 3, 4 prioridades do Estado do Rio Grande do Sul? Todo mundo vai dizer que é educação, saúde, segurança, né? Todo mundo vai dizer que é a mesma coisa, né? Então, por que não existem políticas com profundidade para fazer a revolução nessas questões, né? Então, eu acho que chegou o momento de a gente efetivamente ir com uma visão de que é preciso mudar. Nós, no Badesul, a gente tem que o tempo inteiro fazer um exercício bastante difícil, que é, mesmo enxergando o momento que está hoje, com todos os seus limites, né? E é um momento complexo hoje, porque o Rio Grande do Sul, assim como todos os estados da federação, o setor privado parou de investir, né? Essa é uma realidade, a gente tem esse reflexo direto dentro da nossa instituição. Mas a gente tem que olhar para frente e olhar onde a gente pode fazer alguma coisa, né? Nós acreditamos assim, que existem no mínimo 4 questões que o Badesul, no seu papel, tem que ajudar a realizar, né? A primeira delas nós temos sim que modernizar os setores tradicionais da economia do Estado do Rio Grande do Sul, né? Olhando de forma pragmática, esses últimos momentos aí da nossa economia mostraram que aquilo que trouxe o Rio Grande do Sul por um bom tempo a ser um estado entre os 3 primeiros exportadores, a ser um dos principais PIBs do Brasil, esses setores não são mais suficientes para suportar a demanda por economia, por geração de riqueza no estado do Rio Grande do Sul, né? Da maneira como estão. Talvez o exemplo mais característico seja na Serra Gaúcha, quando acontece o problema do setor automotivo, a crise do setor automotivo, e a Serra Gaúcha, em poucos dias, emprega 15 mil pessoas, porque dá um reflexo direto, né, numa cadeia que está muito focada, muito estruturada e sem condições de competir em outros campos, né? Então, modernizar setores tradicionais é fundamental. Talvez o nosso grande exemplo também já esteja aqui nisso, né? Que é o setor do agronegócio. Se a gente olhar o agronegócio do Rio Grande do Sul, esse retrato bom que vem por aí das grandes safras, ele é um retrato do aumento desde a questão da biotecnologia no campo, né? Da produtividade no campo, como também é reflexo da implementação tecnológica nas propriedades, fazendo georreferenciamento, agricultura de precisão, coisa que nos falava muito até há pouco tempo atrás, né?
Então, modernizar setores tradicionais, eu acho que é peça fundamental e vital. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental assim, para a gente pensar com muita seriedade é a inserção de novas economias no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho sido uma batalhadora assim, voraz em cima desse tema, porque eu tenho uma crença pessoal de que se a primeira questão é verdadeira, de que tudo que nos trouxe aqui não é suficiente para gerar a riqueza que a gente precisa, a gente tem que ir para essas novas economias, essas economias aí que vão ser portadoras de futuro para os próximos 50, 100 anos, né? Tem um fator que é fundamental, que é a educação, né? Que também já foi bastante citado aqui pela Patrícia, né? A gente tem um fenômeno muito interessante que foi estudado pela FE há pouco tempo, que mostra que no nordeste, no norte do nosso estado, o Rio Grande do Sul é um estado muito diferenciado em termos de instituições de ensino de alta qualidade, técnico, superior. O norte do nosso estado ele é muito regado a grandes universidades, muito bom. A gente nota que ali é uma das faixas de maior imigração de jovens. Jovens que não conseguem exercer seus talentos aqui e que vão para outro lugar, né? Por quê? Porque a gente ainda não está sendo capaz de ter um instrumental para poder trazer essa economia nova. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente pensar, por exemplo, em fazer ciência e tecnologia com o ferramental hoje posto, né? Fazer inovação tecnológica, né, nesses setores exige um pragmatismo programático, né? Você tem que saber quando vai ter chamadas de editais, você tem que ter uma legislação que te permite entender, por exemplo, que você ir numa grande feira é uma prospecção tecnológica e não é simplesmente uma ação comercial. Então, assim, esse entendimento, ele passa pela necessidade de criação e consolidação, inclusive, do novo arcabouço jurídico, né, legislativo, especialmente aqui no nosso estado, para poder ancorar tudo isso, né? A gente já teve exemplos aqui de empresas que foram embora por uma discussão, se é ICMS, se é ISSQN, são geradoras de emprego, né? Então, lidar com esse novo não é a mesma coisa que lidar com o setor tradicional, mas é fundamental, porque também são esses setores que traduzem essa palavrinha-chave do alto valor agregado, da geração, né, de riqueza de alto valor agregado. A expressão está aí nos parques tecnológicos que a gente tem no nosso estado. Aí eu tive a honra aí de estar à frente de um deles, que hoje tem 10 mil empregos qualificados, né? Empregos muito acima da média e que, nesse momento de crise, acontece um fenômeno muito interessante. Não desemprega tanto, né? E é um fenômeno assim, interessante, porque eles estão num nicho de mercado que é matricial aos outros, portanto, ele não desemprega. A terceira crença é que é preciso fazer uma revolução no sentido de dinamizar cidades e regiões, né? É na cidade que acontece o desenvolvimento, é na cidade que está a base do empreendedorismo, né? Então, a gente se acostumou no Brasil aí a fazer política de cima para baixo, né? Sem observar muito como é que o mundo real acontece embaixo, né? Então, isso acaba gerando obstáculos assim bem básicos. Agora tem se feito alguns avanços com relação à burocracia, né, de criação de novas empresas, mas a cidade é um ponto fundamental e ela está hoje cada vez sendo mais carregada de responsabilidade e menos regada, né, em termos de soluções para responder a essas responsabilidades. E o quarto eixo para esse novo Rio Grande, ou para o avanço do Rio Grande do Sul, é sem dúvida nenhuma a questão da infraestrutura, né? Não tem como a gente gerar riqueza nova com uma infraestrutura cada vez depreciando mais, né? Então, eu acho, por exemplo, que essa entrada do grupo Fraport, né, no nosso aeroporto, eu acho que é de fundamental importância, talvez seja um grande marco nesse momento para nós, porque ele reposiciona o estado do Rio Grande do Sul como um hub. Esse é o projeto dos alemães. E eu acho que com isso, né, esse tipo de empreendimento, esse tipo de coisa aí,
que faz falta nesse momento para o estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, Suzana. Muito obrigado. Darcy é o valente autor, coordenador de uma obra que tem por título uma pergunta que todos nos fazemos e por algum tempo continuaremos a nos fazer, que é: o Rio Grande tem saída? Então, Darcy, por favor, traga-nos a tua visão sobre os rumos da economia gaúcha. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, me sinto honrado de estar na presença dessas grandes economistas. E, além de economista, minha grande amiga, Patrícia Palermo. Coincidentemente, eu abri esse livro aqui e vi aquele homem ali, ó, que é o Bento Gonçalves. Bento Gonçalves da Silva, que nos contempla. Nos contempla e fez uma revolução por causa brigando por nossas coisas daqui, porque nós já éramos explorados. Aí encontrei uma frase muito importante que eu citei no livro dele. Alimentávamos os outros na abundância e perecíamos na miséria. Eu não ouvi direito, por favor. Alimentávamos os outros na abundância e perecíamos na miséria. Sustentávamos o fasto, as extravagâncias dos ministros dilapidadores e não podiam satisfazer as mais urgentes exigências da sociedade em que vivíamos. E para acúmulo de afrontas recebíamos de mãos estranhas e como por esmola a miserável quantia que nossos próprios cofres nos concediam. Isto aqui exprime o DNA do povo gaúcho. O nosso problema, não digo todo, nós temos grandes empresários, nosso estado tem uma economia pujante, nós somos a quarta economia do país. Quarta brigando com o Paraná. Segundo a minha amiga Patrícia, ela colocou aqui que nossa economia ela é 35% maior que a soma de economia de 3 países. Que é Bolívia, Paraguai e Uruguai. Mas o nosso administrador público, ele tem esse é um problema de DNA. A única unanimidade que tem no Rio Grande do Sul é que nós somos explorados. Essa é a causa principal, é a Lei Candir, é acordo da dívida. Tem uma coisa que é verdade, a repartição do Fundo de Participação dos Estados, efetivamente, nós temos 2,5, porque toda a região sul tem 15 e a região norte, região sul e sudeste, norte, nordeste, centro-oeste tem 85, é verdade. E agora fizemos uma reforma, ficamos com 32. Isto piorou, efetivamente. Mas nós temos aqui 7 universidades. Temos uma universidade estadual, quando o Paraná tem 7 estadual. Então, nós não somos tão maltratados como acham. Talvez o Nordeste receba muita coisa, mas o Nordeste é pobre e não tem outra maneira de resolver um país sem ser transferidos recursos das regiões mais ricas para as regiões mais pobres. Embora nós não sejamos ricos, mas no relativo sejamos. Mas vamos mais ou menos focar o que aconteceu com o Estado. O problema do Estado, os rumos do Estado, está muito vinculado às finanças públicas. Porque é o investimento público que atrai investimento privado. Nenhuma empresa vai se instalar aqui se não tem estradas, se a segurança não presta, se a educação, o nosso ensino médio, poucos anos atrás era o 2º no país, hoje é o 15º. Uma educação que hoje em dia eu até tenho pena de ver as crianças ter que estudar na escola pública. E não tem como resolver isso aí, porque não entra na cabeça das pessoas. Tu não pode ter, por exemplo, na educação, 1,84 de inativo para um ativo, na quantidade. Se coloca o valor, fica 2, se coloca as pensões, fica 2,5. Não tem como. O gráfico da educação e a Previdência é um X. Em 1970 era 30 na educação e 10 na Previdência. Hoje é 30 na Previdência e 10 na educação, do orçamento estadual. Quer dizer, 10 tirando, porque o grosso do gasto com educação, aquilo ali não vai para a educação, vai para a Previdência. Uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, 87% dos servidores do Estado ou se aposentam com 10 ou 5 anos a menos. 50% está na educação e 25% está na segurança pública. E na educação, a idade mínima é 50%, para as mulheres, que são a maioria,
e na segurança pública não tem idade mínima. Alguém diz assim, mas eu sou um privilegiado, sou mesmo do Estado. Mas houve épocas que isso aí dava, quando isso aí começou, que era muita gente contribuindo e poucas recebendo, isso era possível fazer. Mas hoje não é mais. Se nós não fizermos uma reforma de Previdência para valer, vão quebrar todos os estados. Porque não é por acaso que os 3 estados que estão mais mal são os que mais gastam com Previdência, que é Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro. E Santa Catarina e Paraná, que estão muito bem, daqui uns anos, o que vai acontecer com eles? Sim, o sinal de alerta está ligado para eles. É ligado para eles. Bom, aí nós temos o problema da dívida, que todo mundo sabe. A dívida foi feito um acordo lá em 98, as pessoas não entendem, porque todo mundo diz, nós já pagamos essa dívida, não pagamos coisa nenhuma, porque quando nós fizemos esse acordo, eram tantas as dívidas anteriores que os 13% cobriram só a metade das prestações, ficou um enorme de um rabo, que chamam de resíduo, recebeu os encargos tudo de volta. E foi acontecendo, não pagamos coisa nenhuma. Aí foi feito um acordo agora, em 2016, que ficou uma coisa boa até, que acabou os 13%, nós íamos pagar toda a dívida, mais 20 anos, só que agora nós vamos ter que fazer um outro, porque nós não tivemos condição de atender esse acordo. O Rio Grande do Sul é um doente que nem sequer pode tomar a medicação, porque é cheio de contraindicação, é cheio de outras doenças paralelas, se toma o remédio, morre do remédio. Então, vou ter que fazer esse acordo. Depois eu vou falar, se o Estado não fizer, vai quebrar, já está quebrado, mas vai quebrar mesmo. Bom, agora vamos ver, vamos pegar assim, nós conseguimos durante 28 anos fazer uma média de 15% de déficits primários. 15%. A nossa dívida nos ficou de 27 em 28 anos. Quem é que aguenta 15% durante 28 anos de déficits primários? É verdade que nem tudo foi botado fora, foi investido muito no Rio Grande do Sul. Por isso que nós chegamos à 4ª economia do país, 4ª ou 5ª, conforme o caso. Mas, vamos agora ver o que aconteceu com o Estado. O Estado, inicialmente, se financiou por financiamentos, depois por inflação, depois por privatização, depois gastou todo o Caixa Único, todos os depósitos judiciais, ou quase tudo, só tem 5%. E o que aconteceu no período, isso tudo é coisa histórica, só que no período 2011, 2014, ocorreu um fenômeno brasileiro que as pessoas não se perceberam. Houve uma gastança generalizada nesse país, que houve facilitação para tirar empréstimo para aplicar em custeio, mas nós, somos o campeão dessas coisas, fomos o que mais gastamos relativamente, porque nossa despesa entre pessoal e custeio cresceu 24%. E a nossa receita, 3%. Gastamos 3 vezes mais o crescimento. Por isso, chegamos nessa crise que ela não tem origem só na recessão econômica. A recessão econômica é um dos elementos dessa crise. Bom, agora vamos chegar então, eu só tenho 3 minutos, fui avisado, só para terminar aqui. Agora tem um plano de recuperação fiscal, que é o plano do governo federal, que é para ver se os estados conseguem, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, né? Muitas coisas você fez a lei de responsabilidade fiscal, foi uma coisa boa. Muitas medidas já foram feitas que estão corretas, mas falta fazer algumas que não conseguem passar, que é a privatização das empresas de energia elétrica mais, em princípio, isso aí, a principal. Eu também só acho que privatização para pagar dívida é a mesma coisa que vender os móveis da casa para comprar comida, não adianta. Mas como está colocada a questão, que lá na CE tem que colocar 900 milhões que o Estado não tem, e é a condição para fazer o acordo, se nós não fizermos esse acordo, o nosso déficit mensal, anual, a partir do ano que vem, é 5 bilhões, 12% da receita corrente líquida. 5% bilhões por ano. Se fizermos o acordo, não vamos zerar, vai ficar em torno de 1,5 bilhão. Mas o acordo permite tirar empréstimo para cobrir essa diferença, que é outro horror, tirar empréstimo para pagar a despesa de custeio. Mas diante do jeito que está, então é aquilo do doente de novo, é o doente, se não tomar o remédio, ele morre. Se tomar e não tiver as contraindicações que eu falei, poderá morrer ou não. Mas vamos esperar que toda a economia gaúcha, com a sua pujança, e depende da economia nacional, porque a economia regional não funciona sem estar bem a economia nacional. Que a economia gaúcha, nesse período, cresça e nós lá adiante consigamos sair dessa situação. Vou ficar por aqui. Certo. Então, agora,
eu gostaria de submeter à mesa, né, seguindo a mesma ordem, a Patrícia, depois a Suzana, por fim, o Darcy, gostaria de submeter uma questão que é uma reflexão, parte de uma reflexão. Segundo o documento número 1 do Projeto Cenário de Amanhã, que a revista e o Instituto Amanhã publicaram, em 2007, né, 10 anos depois do acordo da dívida que a União fez com os estados, o IPEA, um estudo do IPEA já alertava que alguns estados, esses mesmos que tu nominaste, Darcy, mas especialmente o Rio Grande do Sul, caminhavam a passos céleres para a insustentabilidade das finanças públicas. Isso em 1990, isso em 2007, portanto, 10 anos atrás. E hoje nós estamos na mesma situação, mas com tons ainda mais dramáticos, né? Eu pergunto a vocês, que saída vocês vislumbram, e agora eu peço respostas um pouco mais curtas, né? Que saídas vocês vislumbram se o Estado precisa de um ajuste fiscal que não avança por conta de uma incapacidade de setores de se articularem e certos segmentos perceberem que não há mais opção, que é preciso readequar o tamanho e repensar o papel do Estado. Ora, em sendo difícil avançar com o processo de reorganização das contas públicas, né, de onde virão os recursos para que o Estado realmente engrene, não é? Vocês acreditam que o capital privado e o capital privado internacional encontrem no ambiente econômico do Rio Grande do Sul hoje? Claro, temos o exemplo da Fraport chegando aqui, os alemães da Fraport chegando no aeroporto de Salatiga. Mas vocês acreditam que o ambiente econômico e negócio do Rio Grande do Sul está mudando para se tornar mais receptivo ao capital privado, para talvez viabilizar parcerias público-privadas e suprir essa demanda de recursos que o Estado hoje não consegue dar conta? Patrícia. Olha, eu acho que essa tua pergunta é uma pergunta que não é fácil de ser respondida. Ela tem vários caminhos que a gente pode seguir para tentar chegar nela. Eu acho que uma coisa importante é o seguinte: existe uma clareza muito grande também que não existe uma solução de curto prazo no Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, não existe uma bala de prata que vai resolver tudo e que da noite para o dia a nossa situação vai melhorar. Mas também, cada vez fica mais claro que os coelhos dentro da cartola estão acabando, né? E eu acho que o que foi anunciado no ano passado foram os últimos. Não tem como você ficar parcelando ad infinitum a dívida, não há como você ficar negociando adiantamentos de pagamento que tinha que ter da GM, assim por diante, não tem o que fazer, né? Então, a gente está no limite de que daqui a pouco você tem que tomar atitudes mais drásticas, porque essa insustentabilidade de poder pagar a folha, né, ela vai ficar um contínuo. Nós vamos atrasar só mais 10, 15 dias, nós não vamos atrasar um mês, daqui a pouco nós vamos ficar com 2, 3 meses em atraso. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ser forçados a tomar uma decisão, né? Porque os governos eles estão, né, se alternando, né? E mais cedo ou mais tarde alguém vira governo. O que as pessoas têm que entender é que o que é pior é o melhor, não é bom para ninguém, né? Então, em algum momento, a gente vai ter que unir forças e fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Então, a gente vai ter que fazer escolhas, como a gente tinha falado antes, de tentar reduzir a máquina pública e ter que enfrentar certos corporativismos que, historicamente, não se enfrentaram, como, por exemplo, um corporativismo importante que vem dentro do judiciário, né? Vem de dentro de carreiras importantes do próprio executivo e assim por diante. Mas a questão então, a atração de investimentos, ela está muito ligada a esse compromisso que se tem em desenhar um futuro. Então, no momento que o Estado do Rio Grande do Sul conseguir sinalizar que está numa trajetória que inverta essa lógica, ele vai conseguir ser mais atrativo em termos relativos ao que ele é hoje, né? Então, isso é possível de se fazer.
Isso fica muito claro, porque o que a gente tem que pensar é que um investimento, ele não pensa no dia de amanhã, ele pensa no que vai acontecer num horizonte de tempo mais longo. Então, essa sinalização, ela é fundamental para que isso aconteça. Mas, para isso, precisa virar a chave, né? Okay. Suzana. 2 caminhos, né? O primeiro deles, às vezes eu fico me questionando assim, realmente qual é o entendimento de alguns movimentos que a gente vê, especialmente quando se está em dia de votação na Assembleia, de temas relevantes, né? Poxa vida, eu acho que assim, se olhar para dentro do Estado e ver aquilo que é essencial, né, que é papel do Estado, e a gente tentar preservar isso, né, que isso acho que deve ser preservado, eu não consigo entender a lógica de ter gente que faz parte dessas instituições defendendo a não privatização daquilo que pode ser privatizado e pode muito bem funcionar no privado. Porque aliviaria a folha, quer dizer, tem uma questão matemática, são todas pessoas esclarecidas, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que elas têm que começar a se apaziguar, e vão se apaziguar talvez no pior momento, que é aquele do esgotamento total. Eu acho que não tem mais coelho para sair da cartola, eu acho que a situação ela tende a se agravar e muito daqui para frente, e eu acho que vai ser um momento em que especificamente esse peso da sociedade vai cair em cima da Assembleia, né? Porque me parece que está ali hoje a chave de uma série de medidas, né, duras que devem ser tomadas, né, para modificar o quadro, porque ele por si ele não vai. E o pior disso tudo, e esse é o segundo ponto, é o seguinte: se isso fosse uma coisa que simplesmente fosse endógeno, ou seja, se essa questão ela se restringisse a questão de, ok, atrasa salário, vai pagando salário parcelado, essa coisa toda, mas não, isso afeta a competitividade de forma tremenda do Estado do Rio Grande do Sul. E afeta de uma forma básica, né? Não havendo recurso para investir na infraestrutura, a educação se depreciando, e isso tudo vai levar, se continuar esse quadro, a um momento em que a gente entra num processo de liquidação das nossas empresas, onde a gente está vivendo um momento muito difícil no Estado. O Estado está vivendo uma série de recuperações judiciais de empresas relevantes do desenvolvimento. Não é qualquer marca, marcas constituídas há muito peso de década em recuperação judicial, sem a mínima perspectiva de sair disso por um conjunto de situação. Claro que tem uma coisa macroeconômica, mas também tem uma situação específica aqui do nosso Estado que está afetando tudo isso e que nos engessa de tomar determinadas medidas. Então, acho que essa questão da atração de investimento, eu acho que ela vai se dar de forma pontual em alguns nichos de muita oportunidade, porque na questão mais ampla, eu acho que vai vir muito aquele investidor em busca daquilo que está sobrando de retalhos desse nosso momento histórico difícil. Perfeito. Darcy. Não, eu acho que tu largasse uma frase aí que eu, mais ou menos, acho que resume também muito o que está acontecendo. Percepção dos setores. As pessoas não se deram conta. As pessoas não acreditam na crise do Estado. Essa é a verdade. A maioria não acha. Eu sei que há uns 4 anos atrás, desde 4 que eu estou escrevendo sobre isso aí, que o Estado ia chegar nisso, sem mérito nenhum, que é só fazer umas continhas ali, viu? Era visto. Todos, não é verdade. Todo mundo ria, achava que na época tu é contra o governo do PT. Eu não sou contra o PT, não sou contra ninguém. Eu não tenho partido. Eu tenho meu partido, o que eu considero é a coerência nas coisas, a lógica das coisas. Bom, então o que acontece? A gente aprende economia aí que para investir tem que ter poupança, né? E a poupança pode ser doméstica ou então será externa. A externa tem um limite, porque é déficit, transações correntes, até por ali. Mas a poupança doméstica, nós não temos, a nossa poupança, segundo um dos autores que eu li, Jean Biagi e outro, em 67 anos, tudo é o Brasil, apenas em 7 anos nós poupamos mais que 18% do PIB, quando devia ser 20, 25, 22, 25, que é o que o Peru e outros países da América aqui aplicam. Então nós não temos poupança, então nós precisamos investimento, poupança externa.
E para atrair poupança externa, nós temos que ter uma série de condições. Não pode ter esse enorme déficit nas finanças públicas, tem que haver um equilíbrio macroeconômico. Olha o déficit, 139 bilhões, não deu, tem que botar mais 20, olha lá, né? Se for, como é que nós vamos atrair poupança externa para cá? Alguém está falando negativo? Não sou negativo. Diz que o negativismo é uma visão do futuro da coisa. Bom, agora pega aqui o Rio Grande do Sul, por exemplo. Se eu pegar uma coisa que se chama margem para investimento, margem para investir. Que é talvez o grande número a se observar, né? Tudo que sobra da receita, sem os investimentos, que é para ver quanto é, sem investimento. Ele foi negativo desde 99, nem falo antes, porque ele negativo. E em 2015, sabe quando foi a margem de investir? O governador Sartori fez um enorme ajuste. Sabe quando foi a margem para investir no Rio Grande do Sul, em 2015? Menos 15%. Aí, claro, criaram uma série de despesas no governo passado, no último ano, principalmente, né? Então, não tem margem para investir. Se eu não tenho margem para investir, meu grau de... nós devemos 2,15% da receita corrente líquida, quando nós não podemos dever mais que 2%. Estamos fora do limite. Não podemos nos endividar, não temos margem para investir. Nós temos que reduzir despesa e tentar o crescimento. Mediante o crescimento econômico, aumentar a arrecadação. Porque essa história da Lei Candir aí, que vai aumentar, isso aí é sonho, sonho de uma noite de verão. Né? Até porque no federal não tem margem para isso. Não, exatamente. Ó. E a Lei Candir, que tinha que fazer, se está errado, então é mudar a Constituição, onde diz que tem que estar isento os produtos primários. Mas se não está isento, se não está errado isso aí, tem que haver ressarcimento. Ressarcimento, para que tenha que jeito? Só com mais imposto. Eles transferem, em vez de fazer o imposto aqui, que é o imposto lá, né? E lá mesmo. Então, eu acho que nós temos que ter uma consciência do problema, que nós estamos mal, que nós estamos muito mal. Se nós não atentarmos para isso, se não acabar com isso, o corporativismo é a maior praga que existe nesse estado aqui, é o corporativismo. E é de muitos setores. Né? Então, nós temos que combater isso aí, ter consciência, e parar de olhar só para o umbigo, temos que olhar para todo o corpo. Nós estamos mal e temos que tomar as medidas corretas, tirar o egoísmo de lado, né? Sem isso não tem solução. E um planejamento a longo prazo. Porque não adianta um governo fazer uma coisa e o outro desmanchar tudo depois. Eu provoco vocês sobre algo que eu tenho dificuldade de entender a partir de pontos de vista que têm sido trazidos nos painéis do projeto Cenário de Amanhã. É muito dito e repetido que o Estado está aprisionado, sequestrado por interesses corporativistas minoritários e que o fato, né, de o Estado estar hoje vivendo para essa concessão de privilégios, enfim, e medidas de interesse setoriais, acaba fazendo com que o Estado não tenha a condição de prover segurança, saúde, educação, justiça. Muito bem. Mas se a maioria do povo gaúcho está desassistida nos serviços básicos que são primazia de um Estado, o centro de decisão é o parlamento, e o parlamento depende de voto, e voto é maioria. Como é que não funciona? Como é que não funciona? Por que não funciona? Será que a sociedade gaúcha não está suficientemente esclarecida, mas grupos minoritários estão num nível de esclarecimento e de mobilização tão superior ao do conjunto da população? Será que os líderes do Rio Grande do Sul têm uma baixa capacidade de comunicação com a sociedade para criar pressão sobre quem decide, que é o parlamento, tendo em perspectiva o interesse majoritário da população e não o interesse de grupos que, por vezes, são mais estridentes, mas estão disputando o mesmo recurso, que deveria ir para a maioria? Esse enigma eu não consegui ainda entender. Deixa eu ver se eu consigo falar desse enigma. Assim. Quando a gente fala de reestruturar as finanças públicas, né, e reestruturar o Estado, muitas vezes, né, o que a gente está falando, basicamente, é tirar
privilégios de alguns para garantir direitos mínimos para outros. Basicamente é isso, quando a gente fala sobre essa reestruturação, né? A questão é que, quando a gente tira os privilégios de alguns, essas perdas, elas são muito bem mensuradas e concentradas em certos grupos, que têm consciência das suas perdas e que têm uma capacidade de articulação e de proximidade para fazer a pressão nos lugares certos, muito mais acertada do que uma sociedade que se beneficia de forma difusa dessas coisas, né? Então, a sociedade, ela não tem essa mesma capacidade de articulação. Ela não tem. E ela nem nunca terá, né? Ela nem nunca terá. Então, no passado, na história, as sociedades que conseguiram se desenvolver de uma maneira mais adequada, né? Adequada que eu estou dizendo, com menos desigualdade, entre outras coisas, porque esse grupo que era dono de alguns privilégios não se abocanhou tanto numa parcela do orçamento público, porque tinha outros conceitos aí conjuntos, né? Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: ou porque ainda dava para todo mundo, ou porque teve uma trajetória que não foi a mesma, né? Mas, por exemplo, a gente está discutindo hoje a questão da Previdência no Brasil. A questão da Previdência, ela é fundamental para os Estados. Ela é fundamental para os Estados. Por quê? Porque ela vai mexer em questões relevantíssimas, como a questão da idade mínima, como a questão da aposentadoria especial. E o que a gente vê nas ruas são cartazes dizendo que a gente não pode tirar direitos do professor. E entendendo que, às vezes, tirar esse direito do professor é garantir direitos à sociedade como um todo. Então, como a gente conduz uma conversa também é como a gente forma uma opinião, né? Várias e várias vezes, o que eu vejo é que nós, dentro da sociedade, nós repetimos aquilo que grupos, de uma certa forma organizada, orquestraram uma sinfonia para que a gente entendesse, né? E no estado do Rio Grande do Sul, nós temos muito uma visão de que sempre tem alguém ganhando quando se vai fazer uma proposta de alteração do que está acontecendo, né? E esse alguém ganhando é alguém que provavelmente vai se apropriar privadamente daquilo. Então, a gente não consegue perceber que a mudança é para corrigir algo. Não, a mudança que se propõe é sempre a dar alguma vantagem a um certo grupo que vai se apropriar privadamente por aquilo. E isso esbarra em muitas coisas. Então, por exemplo, ano passado a gente teve uma discussão super relevante, ano passado, acho que no início desse ano, não lembro direito, que era sobre a questão dos duodécimos. Assim. Isso é uma questão colocar os poderes na mesma situação de sacrifício, né? Isso, uma questão muito simples, né? Okay? Nós temos um orçamento que é único. O caixa. Um caixa que vem a partir do recolhimento de todos os nossos tributos. Nós temos uma legislação que é clara, uma legislação que diz que orçamentos precisam ser equilibrados, nem que sejam de forma fictícia, mas tem que ser equilibrados. Então, o que acontece? Para a peça orçamentária ser equilibrada, muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, assim, por exemplo, se bota receitas extraordinárias. E você sabe que aquelas receitas extraordinárias nunca vão acontecer. Nunca vão acontecer. Então, o que acontece? O fluxo de receitas não vai respeitar aquilo que o orçamento previa. Se o fluxo de receitas não vai respeitar aquilo, o fluxo de despesa não pode respeitar aquilo também. O que se faz? Se faz o repasse pelos poderes, tá certo? Na medida do orçado e não na medida do efetivado. Então, a gente deixa a uma pequena parcela do setor público uma sensação de normalidade que não existe. E essa sensação de normalidade, ao longo do tempo, propiciou aumentos generosíssimos de salários, gastos em obras que não seriam necessários numa situação de déficit público, né? Então, tudo isso se engendra de um jeito que é muito perverso para a sociedade, né? Então, essa é a minha visão a respeito do tema, né? Só para completar o que tu disseste. Vamos fazer agora e depois passamos para a sua. Ah, tá. Só para completar. O governador Sartori tentou acabar com isso aí e a oposição não aprovou, que era emenda constitucional e aí precisava 2/3, não, 60%. Não, só para uma coisa que eu noto, se alguém vai, eu não, há muito tempo que não vou mais,
se alguém vai a uma reunião na Assembleia, naquelas reuniões da Comissão de Finanças e outras, a primeira coisa que lá o deputado diz, registro a presença do presidente da Associação do Ministério Público, do presidente da Associação do Tribunal de Justiça, do presidente dos auditores do Tribunal de Contas e do CEPER Sindicato. É os que vão. Essas corporações é que forçam e que acabam mandando no Estado. E os CEPERs entram de carona de bobo, vamos chamar bobo. Desculpa, eles não vão gostar que eu diga. Porque eles entram pensando que estão sendo defendidos e não estão sendo defendidos. Porque os recursos públicos são escassos. E somos só, né? E somos são só. disputados. Exato. Aí quanto mais for para aqueles setores, menos sobra para eles. E eles defendem. Por exemplo, falam em fazer uma reforma da Previdência. Não, eles são totalmente contra. Mas a reforma da Previdência que vai evitar que mais da metade do dinheiro da educação vá para a Previdência. Ninguém quer prejudicar ninguém. Apenas o que eu acho que tinha que fazer, em vez de uma professora se aposentar com 50 anos, se aposentar com 60. Nesses 10 anos, era a quantidade de professor que eu não colocaria para dentro do Estado, então eu poderia pagar melhor para cada um. Mas não, tem que ser contra tudo e tem que apoiar os setores mais privilegiados da sociedade. Perfeito. Suzana. Mas eu acho que assim, eu acho que esse tema, por um bom tempo, ele ficou mais cativo em alguns segmentos. Eu acho que por um bom tempo se discutia o déficit entre economistas, né, já de mais longa data, nos diagnósticos. Depois ele começou a ser pauta de alguns governos, porque nem todos os governos gostam de tratar isso. A gente teve um recente que viveu um momento em que não tinha déficit no estado do Rio Grande do Sul, né? É uma coisa incrível, mas não tinha, né? Não tinha déficit, né? A gente acabou de ter déficit agora, né? Na entrada, uma coisa incrível isso, né? E, entrou na pauta do governo, mas esse tema, nos últimos anos, com esse transbordamento, e eu te diria por uma questão bem básica e simbólica, né? Da representatividade dos professores nos municípios e do salário dos professores nos municípios. Quando isso começa a atrasar, quando isso começa a fazer efeito lá na família, no interior, e, de outro lado, começa a ter um pouco mais de esclarecimento, mais gente começa a pensar que isso não é bem assim, essa história de achar que um diz que tem déficit, outro diz que não deve. Ora, a lógica diz o seguinte: qual é o governador que não gostaria de investir? E de pagar em dia. E de pagar em dia. Qual é o governador que não quer fazer isso? Então, assim... Que o governador Castro não pagava o piso porque não queria. Se ele criou a lei lá, como é que ele não ia Então, assim, vamos combinar, né? Ninguém faz isso de forma deliberada. Eu acho que esse transbordamento, eu acho que começou a chegar lá na ponta. O que eu ouço muito, assim, eu ouço muito gente, assim, na padaria, no supermercado, na praça, gente falando o seguinte: olha, esse negócio, está séria a situação do Rio Grande do Sul. Quando ele diz que está séria a situação do Rio Grande do Sul, é porque a coisa transbordou. E tomara que esse grau de sensibilidade que a sociedade começou a perceber venha também para essa casa tão próxima de nós aqui, que é a Assembleia, porque está na mão dela hoje um grande projeto de mudança do Estado do Rio Grande do Sul, porque se a gente não tiver hoje, dentro do que é necessário fazer, do amargor que tem que ser feito, e, de novo, ninguém quer fazer medida amarga, elas são difíceis, são impopulares, né? Então, mas tem que ser feito. Então, essa casa vai competir um papel extremamente relevante de ajudar a conduzir o Rio Grande do Sul para os eixos. Mas eu me pergunto, o que é medida impopular se uma medida for dura para segmentos, mas for uma medida que aponte uma melhoria para o conjunto da população? Onde está a impopularidade alegada, percebida, de tal medida? Esse é o ponto que eu me referi antes para vocês. Para mim, está nesse sentido do que eu falei antes, né? A impopularidade, ela é medida pelas forças que conseguem gritar mais alto e se organizar melhor para fazer isso, né? Porque, realmente, elas não são impopulares, elas são impopulares dentro de um grupo específico. Na minha opinião, completando isso que a Suzana acabou de falar, quando as pessoas falam da situação crítica do Estado do Rio Grande do Sul,
O que me assusta só é que quando você vai perguntar para as pessoas quais são as causas disso, as coisas que elas apontam não abordam uma das coisas mais relevantes, que é o excesso de gasto público. As pessoas falam da corrupção porque elas entendem que é corrupção. As pessoas falam de sonegação porque a sonegação existe e precisa ser combatida. Mas muitas vezes ela não enxerga que certas vantagens das quais elas mesmas, muitas vezes, se apropriam de um lado, tá certo? Vitimiza elas de outro, né? Elas não conseguem enxergar que muitas vezes, nesse jogo perverso, elas são vítimas também. E por quê? Porque ao longo do tempo, tem uma palavra da moda, né, que é a narrativa. A narrativa foi construída de tal forma em que a gente construísse um grupo de pessoas que não fossem, tipo, de uma certa forma, culpados. A palavra não é culpadas, mas elas não tivessem, tipo, nenhum tipo de culpa ou que não tivessem responsabilidade dentro desse processo, forma de dizer né? que a versão é mais importante que o fato. Isso. Ou que, né? Os benefícios são para poucos. Aliás, os benefícios são difusos. E o prejuízo e o benefício é pouco, é identificado. Mas do que vocês falam, do que os painelistas desta mesa falam, eu presumo, não sei se interpreto corretamente, coloco ao crivo, ao escrutínio de vocês, mas eu interpreto que vocês têm uma certa convergência no sentido de achar que o Estado está privatizado e que é preciso desprivatizar o Estado, entendendo-se por desprivatizar livrar o Estado de segmentos minoritários, mas estridentes, e devolver o Estado a uma orientação voltada para os serviços essenciais e que não fazem escolhas. É mais ou menos isso que eu percebo. E voltar para uma coisa muito importante. O que valia há uns anos atrás não vale mais. Todas aquelas regras de aposentadoria, aquelas coisas, não vale mais. A população, a massa salarial envelheceu e cada vez tem menos gente. Cada vez eu tenho menos gente para contribuir e gente para receber. E tem a aumentando. Sim, a tradição. E a crise da demografia, que é particularmente forte no Rio Grande do Sul. Mas não abordamos isso aí. O grande problema, o Rio Grande do Sul, um dos maiores problemas é a demografia. Nós envelhecemos mais que o resto do Brasil, mais rápido. Mas a questão que a gente tem que ter muito clara é o seguinte: hoje a gente colhe decisões, a gente responde por decisões tomadas há 30, 15 anos atrás. E nossas decisões de hoje vão também impactar o futuro. Né? Então, se nós não cada vez que a gente adia essas decisões, nós tornamos cada vez mais cara a conta que aquela geração vai pagar, tá certo? E isso tem urgência, né? Isso tem urgência. Todo mundo, esses dias eu conversava sobre a questão da extinção de algumas fundações, né? As pessoas todas eram contras. Nenhuma sabia do que as fundações faziam. Nenhuma sabia para que Mas elas aprioristicamente eram contra. Mas aprioristicamente eram contra. Vou dar uma coisa. Quando o governador Tarso encheu muitos reajustes salariais, eu tenho um quadro lá em casa, assim, ele chegou a dar 300%, 400% para algumas categorias. Só para ter bem simples, a receita cresceu 40% e o gasto pessoal 60%. A cada 2 de receita, eu gerei 3 de despesas. Bom, mas só quero dizer isso aqui. Quando a Assembleia aprovou tudo por unanimidade, tudo. Por exemplo, a segurança pública, os reajustes foram justíssimos, não resta dúvida. Foi. Eles precisam ganhar bem, mas tem que ver a capacidade do Estado. Não se fez conta. Não é que eu sou a favor do reajuste, mas não fez a conta. Hoje o salário da segurança está maior que a da educação. A folha da segurança está maior que a da educação. Suzana fez dizer algo em complementação? Não? Sobre isso? Tá. Bom, nós estamos em cima do tempo reservado para o painel, que é 1 hora. E esse painel é mais uma discussão, a nosso ver, muito qualificada, sobre rumos da economia gaúcha. Eu creio que tenham emergido aqui contribuições muito importantes e esperamos que esse encontro promovido pela revista Amanhã e pelo Instituto Amanhã sinalize com algumas luzes para que
a nossa resposta ao título do livro do Darcy, O Rio Grande Tem Saída, para que a nossa resposta seja sim, com certeza. Muito obrigado, Patrícia. Sim, tem participação nesse livro da Patrícia Palermo, a quem eu agradeço, economista-chefe do sistema FEComércio RS. Agradeço a Suzana Kakuta, uma pessoa que passou por academia, por setor público, setor privado, realmente tem muito a contribuir e contribuiu muito para esse debate. E ao Darcy, que certamente deve ter mais um livro sobre a economia gaúcha em produção. Muito obrigado. Oi? Pendurei as chuteiras. Não acredito que tenha as penduradas chuteiras. Muito obrigado